Abra sua Bíblia, por favor. Na profecia de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. São apenas 12 versos e nós estaremos juntos lendo esses versos, de 1 até o verso 12, alternadamente. Depois que a leitura terminar, o irmão senta, a irmã senta, a igreja senta e a gente tem uma palavra de oração e depois vamos falar um pouco sobre esse texto. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porquanto, desculpem, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Podem sentar. Amado Senhor, estamos diante deste texto tão especial, que nos comove, que aponta de forma indubitável para o amado e eterno Salvador. Usa-me apenas como instrumento em tuas mãos, e o teu povo aqui presente seja abençoado, edificado
consolado pela santa e preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Continue com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, minha querida irmã. E a gente vai discorrer um pouco sobre este capítulo 53 do profeta Isaías. O título ou tema não poderia ser outro: o servo sofredor. O tema não poderia ser outro. Meus irmãos, Isaías 53 destaca-se pela beleza e destaca-se pela grandiosidade de suas palavras. É um texto eloquente, bastante eloquente, porque nos revela quem é Jesus e, mais ainda, nos leva diretamente ao Monte Calvário. Isaías 53 nos leva diretamente ao Monte Calvário. Isaías 53 pode ser um capítulo considerado como sendo o coração de todas as profecias. O coração de todas as profecias. Nenhuma profecia a respeito da vinda do Messias, a respeito da encarnação do Verbo, nenhuma profecia é tão clara em sua mensagem quanto esta. É muito clara. Tanto sobre a humilhação, como sobre a exaltação do Senhor e Salvador Jesus. De forma que a gente chega a uma conclusão lógica. O servo que a profecia de Isaías 53 apresenta é de fato o Messias. É Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E o Novo Testamento corrobora com esta verdade. O Novo Testamento afirma em diversos textos que este servo sofredor é verdadeiramente Jesus de Nazaré, o Filho do eterno Deus. E eu chamo a sua atenção para algo importante. A Bíblia de Estudo Plenitude e a Bíblia de Estudo de Genebra, tão conhecida nossa, mostram cada profecia do capítulo 53, cada palavra, cada verso do capítulo 53 e o seu cumprimento cabal nas páginas do Novo Testamento. É claro que eu não terei tempo suficiente para a gente observar cada cumprimento da profecia que o Novo Testamento apresenta, mas quero decliná-los. Eu quero declinar esses cumprimentos.
O verso 1 e o verso 3 de Isaías 53 diz que ele será amplamente rejeitado, e foi. O cumprimento está lá em João 12, 37 e 38, além de outros textos. Se você quiser anotar, anote. Chegando em casa, é algo interessante para estudar, para se debruçar sobre a palavra e estudar cada cumprimento da profecia dita por Isaías. No verso 4 e verso 5 de Isaías, a profecia diz que ele carregará os nossos pecados e dores, e ele carregou. Cumprimento, Romanos 4, 25, está lá, de uma forma tão clara, tão direta, tão objetiva, Paulo escrevendo sobre esse fato. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24 e 25. O verso 5 de Isaías 53 diz que ele expiará com seu sangue o pecado do transgressor, do pecador. O cumprimento desta profecia está lá em Romanos 3, 25. De uma forma tão clara, tão bonita, tão eloquente, tão especial. Versos 6 e verso 8 afirmam que ele será o nosso substituto. E ele foi, de fato, o meu substituto ali no Calvário. Ele foi o seu substituto lá na cruz. Cumprimento. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. A profecia de Isaías, no verso de número 9, afirma que ele será sepultado no túmulo de um homem rico. E a palavra confirma esta verdade. A sepultura de um rico de Arimateia chamado José, conhecido como José de Arimateia. Ele era de Arimateia, o nome dele era José. E no seu túmulo, era um homem rico, Jesus foi sepultado. Isaías 53, 10 e 11 afirmam que ele justificará o pecado de muitos, não de todos. Acaba com a ideia de universalismo. Definitivamente. Ele justificará o pecado de muitos. Cumprimento Romanos 5. Romanos 5, verso 15 a 19. No texto anterior, não sei se eu citei Mateus capítulo 27, verso 57. Em último lugar, a profecia no verso 12 do capítulo 53 diz que ele será contado entre os transgressores. Cumprimento, Marcos capítulo 15, verso 27, até o verso 28, Lucas 26, 22, 37, ele foi crucificado, ladeado por 2 transgressores. Portanto, a profecia se cumpre cabalmente. A profecia se cumpre literalmente, de forma que a gente não pode fugir desta conclusão tão óbvia. O servo que o profeta Isaías apresenta em sua profecia é verdadeiramente o Messias, é Jesus de Nazaré. Portanto, está provado que o servo sofredor de Isaías capítulo 53 é de fato o Senhor Jesus. Não há outro argumento. Não há outra forma de interpretar o texto. Não é uma alegoria, é
é algo concreto. Mesmo assim, meus amados, quero destacar. A gente poderia ficar aqui e eu trabalhar exatamente os textos que mencionei. Mas eu quero destacar algumas palavras que aparecem no texto que apontam cabalmente para a pessoa do Senhor e sua obra, cheia de amor por nós, cheia de misericórdia por nós, cheia de graça por nós, cheia de bondade por nós. Tenham paciência, eu quero declinar 9 verdades. Não vou demorar muito. Quem sabe somente 1 hora, 1h10, 1h15. Mas eu estive fora alguns dias, então tenho esse direito de me alongar um pouco mais, de pregar um pouco mais. Amém, irmãos? Amém. Bênção. Então vou ficar tranquilo. Vamos lá. Primeira verdade: o servo sofredor seria como raiz de uma terra seca. Está exatamente no verso de número 2. Olhe para o verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Uma terra seca. Pastor, o que significam estas palavras? Eu já li tantas vezes. O que elas significam? Meus amados, estas palavras apontam para algo bem simples. Elas apontam para a obscuridade da origem do Messias. Visto que nasceu na pobreza, em Belém, cresceu numa carpintaria na desprezada Nazaré, terra seca. Será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Uma terra seca que nada produzia, culturalmente, espiritualmente. Raiz de uma terra seca. O verso 2 ainda diz que nele não havia aparência nem formosura. Está no verso 2. Ele vem lá de uma terra sombria, seca, sem tradição, sem história. E diz ainda o verso de número 2: não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nada havia em sua aparência física que o diferenciasse de qualquer outro judeu. Esqueça o Jesus da renascença. Pode esquecer. Nada a ver. Esqueça, ele era um judeu comum. Um ser humano comum. Viveu em Nazaré como um ser comum, como uma pessoa comum, trabalhando na carpintaria do pai, aprendendo o ofício de carpinteiro. Um homem simples. Não havia nada na pessoa de Jesus que o diferenciasse de qualquer outro judeu. Não estou dizendo com isto que ele era um homem feio. Até porque é um documento importante lá no Vaticano, no Museu do Vaticano, que afirma por um historiador afirma que ele era bonito, um judeu bonito. As pessoas eram atraídas não pela beleza física de Jesus, não pelos cabelos longos de Jesus,
não pelos olhos azuis de Jesus. As pessoas eram atraídas por causa de suas palavras e ações. As palavras proferidas por Jesus, elas cativavam. As pessoas ficavam perplexas diante de tanto conhecimento, diante de tanta sabedoria, de tanto conhecimento bíblico, de tanta coisa maravilhosa que ele ensinava, e as suas ações poderosas. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade: o servo saberia o que é padecer. Olhe para o verso 3, meu irmão, verso de número 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Não fizemos caso. Ele era um homem desprezado, não havia aparência, era rejeitado. Ele saberia o que é padecer. Para ser o nosso perfeito sumo sacerdote, como a Bíblia se encaixa. É impressionante como a palavra do Senhor se encaixa perfeitamente. Para ele ser o nosso perfeito sumo sacerdote, Cristo Jesus tinha de conhecer, por suas próprias experiências, os nossos sofrimentos. E ele sofreu. Eu dizia ontem de manhã no culto matinal que ele vestiu a nossa pele. Ele, de fato, sofreu. Passou pela experiência do sofrimento físico, do sofrimento mental e do sofrimento emocional. Ele saberia o que é padecer. Sabem o que o escritor da carta aos Hebreus registrou? O que ele escreveu? Ele escreveu: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, com uma exceção: sem pecado. Por esta razão, como não pecou, como não desobedeceu, ele pode ser o perfeito Redentor. Amém, meu irmão? O perfeito Salvador. O texto é claro: mas sem pecado, sentiu a minha fraqueza, sentiu fraqueza também, sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede, se emocionou, chorou, sofreu, derramou sangue. Ele saberia o que é padecer. Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, que agora está entronizado entre os querubins, sabem o que ele faz? Ele ministra graça e misericórdia a qualquer momento aos que buscam socorro. Amém, meu irmão? Você está buscando socorro? Ele ministra graça ao seu coração. Ele ministra misericórdia à sua vida. Ele ministra perdão à sua alma. Ele ministra graça e misericórdia a qualquer momento. Louvado seja o seu precioso nome para sempre. Amém, meu irmão? Terceira verdade: o servo levaria sobre si as nossas enfermidades e dores. Isaías 53, verso 4. Está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Preste atenção aqui, meu irmão. Por favor. O profeta Isaías usou os verbos tomou e levou. Esses verbos significam tomar sobre si mesmo, ou carregar como um fardo. Ele pegou o meu fardo e levou sobre ele. Amém, meu irmão? Aquele fardo que pesava sobre a sua vida, Jesus o tomou para si. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Agora, por causa de Jesus, eu estou livre do meu fardo de pecado, do meu fardo de miséria, do meu fardo de desgraça. Eu estou livre, completamente livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, ele tomou sobre si mesmo, carregou o meu fardo e o seu fardo, sendo referências óbvias ao sofrimento vicário de Jesus. Vicário é aquele que faz às vezes de outrem, que toma o lugar de outra pessoa. Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Portanto, Jesus, o servo inocente, morreu como sacrifício pelo pecado, carregando os nossos pecados na cruz. Você é livre, meu irmão. Ele carregou o seu pecado na cruz. Portanto, glorifique o seu nome, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Você é livre agora. Você é cidadão da eternidade, cidadão do céu. Que coisa extraordinária. Outra coisa interessante: os substantivos enfermidades e dores estão relacionados com doença, tanto física quanto espiritual. Eu creio no poder de cura de Jesus ainda hoje. Amém? Eu creio que Jesus cura um câncer. Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder. Ele não muda. Ele continua vivo e atuante. Ele transforma, Ele cura, Ele atua no meio do seu povo, aleluia. Portanto, enfermidade e dores, enfermidade física, mas muito mais ainda, enfermidade espiritual, que para mim é o maior milagre. É a cura da doença da alma, do câncer que corrói a alma humana, que destrói a esperança do homem. O Evangelho de Mateus informa que as curas e libertação, exorcismos de Jesus. Mateus informa que aquelas curas, os milagres, as libertações eram cumprimento do ministério do servo sofredor profetizado por Isaías. Era o trabalho dele. Aquilo que Isaías havia profetizado cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías já falava sobre esse ministério de cura, de libertação, do alcance do trabalho dele na alma do homem, na mente do homem, no coração do homem. Na primeira carta de Pedro está dito o seguinte,
capítulo 2, verso 24, primeira carta. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A sua alma foi sarada, meu irmão. Você foi liberto. Você é nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você nasceu de novo. Você pertence a Deus. Você pertence a Jesus. Você pertence ao Espírito Santo. Você pertence ao reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando uma pessoa nasce de novo, a gente chama de conversão cristã. Sabem o que acontece? Flui dessa conversão a integridade pessoal, mental, psicológica e espiritual. A mudança, a transformação, a mudança de vida, a desvio do caminho antigo. Se inicia uma nova caminhada, se começa uma nova jornada, se inicia uma nova etapa, segundo a vontade do Senhor. Meus amados, para fechar este ponto, a verdade fantástica da revelação bíblica é que Jesus morreu como substituto dos pecadores. Portanto, não morreu como um Marte, morreu como um Salvador. Tiradentes morreu como um Marte, porém não salva ninguém. Jesus não morreu como um Marte, Jesus morreu como um Salvador. Jesus morreu como um substituto sem pecado. Ele substituiu o pecador sem cometer nenhum pecado. Aí está a beleza da Escritura. Aí está a beleza da verdade bíblica. Jesus me substituiu no Calvário. Eu, cheio de pecado, chagado pelo pecado, Ele me substituiu ali na cruz, sem cometer nenhum pecado. Homem perfeito. Ali na cruz, Ele toma o meu e o seu lugar. Em quarto lugar, o servo levaria nossas transgressões e iniquidades. Verso 5 de Isaías, capítulo 53, por favor. Veja o que está escrito. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O servo sofredor levaria nossas transgressões e iniquidades. Deixe-me explicar isto. Transgressões e iniquidades são literalmente impiedade e rebelião. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é impiedade contra Deus. Esta é a ideia de pecado na teologia bíblica. Rebelião contra Deus. Observe que o pronome usado no texto é enfático. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelo meu pecado, pela minha iniquidade. Ele foi moído pela minha iniquidade. O texto é enfático, meu querido irmão. Então observe uma coisa importante. O Senhor não sofreu por si mesmo. Ele não estava sofrendo pelos pecados dele. Ele não cometeu nenhum. Ele estava sofrendo pelos meus pecados. Que amor! Que amor! Que misericórdia! Que graça! Um ser perfeito, um homem perfeito,
o Logos eterno, resolveu assumir a forma humana e vai à cruz morrer pelo pecado do homem rebelado contra o seu Pai. Extraordinário, maravilhoso. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Preste atenção, meu irmão. O pecado é tão sério que o profeta o chama de transgressão. O que é transgressão? É se posicionar contra Deus. O homem transgride quando se posiciona contra Deus. Transgressão é também a ousadia de cruzar a linha que Deus marcou. É o homem ousado que ultrapassa a linha que Deus marcou. Ousadia do homem pecador. O pecado é tão sério que o profeta o chama de iniquidade, o que se refere à deformidade de nossa natureza pecaminosa. Iniquidade, natureza pecaminosa. Meus amados, na cruz, o servo sofredor levou os nossos pecados, ele levou as nossas transgressões e iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia! Eu fui sarado, você foi sarado pelas pisaduras do Mestre amado, lá na cruz do Calvário, por causa da morte substitutiva do Senhor. Pelos meus pecados, os meus pecados foram perdoados. Eu estou livre deles. Não significa que eu não cometo ainda pecado. Eu cometo. Mas quando eu os cometo, de novo eu olho para a cruz. De novo eu olho para o servo sofredor e mais uma vez a minha alma é alcançada pelo perdão do céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, amém, irmãos? Vamos continuar. Quinto lugar, o servo não abriria a sua boca, verso 7 de Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. O servo não abriria a sua boca, diz Isaías. Esta é uma afirmação de total submissão. Afirmação da submissão completa do servo. O servo sofredor, ele se submete cabalmente. O Novo Testamento afirma que Jesus permaneceu calado diante de seus acusadores, bem como diante daqueles que o afligiram. Ele se calou diante de Caifás. Ele permaneceu em silêncio diante dos principais sacerdotes e anciãos. Levado à presença de Pilatos, continuou calado. A mesma postura de silêncio aconteceu diante de Herodes Antipas. Silêncio. Não abriu a sua boca. A profecia se cumpre cabalmente. Quando os soldados romanos zombaram dele e o espancaram, o silêncio foi total. E Pedro vai nos dizer isso em sua primeira carta. A profecia de Isaías cumpriu-se cabalmente na pessoa de Jesus. O servo não abriria a sua boca. Em sexto lugar, o servo nunca faria injustiça. Verso 8 e verso 9.
Por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua boca, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Pode pesquisar o Novo Testamento todo. Todos os evangelhos, todas as falas de Jesus, tudo aquilo que ele pronunciou, tudo aquilo que ele ensinou, não há nem de longe uma injustiça cometida. Eu cometo injustiça, você comete, nós cometemos, mesmo como crentes, mesmo como eleitos do Senhor. Jesus não, nunca cometeu uma injustiça. Portanto, Isaías faz a descrição da pureza de Jesus. Apesar do fato de ter sofrido grande injustiça, e o seu julgamento ter sido totalmente ilegal, o Senhor não cometeu nenhuma injustiça. Não abriu a sua boca, como já disse anteriormente, nem se defendeu, não levantou a voz para ninguém, nunca cometeu injustiça. Muito pelo contrário, o nosso bendito Senhor bebeu até a última gota do cálice da injustiça que lhe fora dado. Ele bebeu até a última gota. Toda injustiça feita contra ele, o cálice estava cheio, e ele sorveu aquele cálice até a última gota. Pedro escreveu: não cometeu pecado nenhum pecado se achou em sua boca. Portanto, a profecia se cumpriu perfeitamente na pessoa de Jesus. Sétimo, estamos caminhando para o final. Amém? Estamos chegando. O servo seria uma oferta pelo pecado. Uma oferta pelo pecado. Verso 10. Todavia o Senhor, o Deus Pai, agradou moê-lo. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua alma, a sua vida como oferta pelo meu pecado. A minha pergunta: você não se alegra, meu irmão? Você não vibra, não jubila diante do Senhor? Não pula de alegria diante de Deus, dizendo: Jesus, o servo perfeito, ele foi uma oferta pelo meu pecado, oferta acolhida pelo Deus Pai. Oferta perfeita. Por esta razão, você pode abrir a sua boca e dizer: de fato, pela graça de Jesus, eu estou salvo. A morte de Cristo sobre a cruz foi a oferta infinita e perfeita pelo pecado. A única oferta que poderia fazer expiação pelos pecados do pecador. O homem é pecador, e porque é pecador ele peca. E Jesus foi lá e se apresentou como oferta para perdoar esse pecador. Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado. Ele morreu, literalmente, ele morreu na cruz.
Ele se deu como oferta, como sacrifício voluntário, mas não ficou morto. Amém, meu irmão? Se tivesse permanecido morto, nós estaríamos perdidos. O nosso cristianismo nada significaria, mas ele está vivo. O verso 10, olhe para o verso 10 de Isaías, olhe o que diz ainda o verso 10, diz: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, louvado seja o seu nome, o servo ressuscitou e vive eternamente. O servo venceu a morte. E meus amados, em sua ressurreição, ele venceu todos os inimigos, inclusive a morte, que será o último adversário, a morte física. É um adversário feio, que causa tristeza, que causa dor, separação. Porém, a Bíblia diz que esse inimigo também será definitivamente vencido, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Isaías, ou melhor, Apocalipse capítulo 5, 9 e 10 diz assim: os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo 5, um texto que eu gosto muito, verso 9 e verso 10. Em oitavo e penúltimo lugar, o servo justificaria a muitos. Verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos, a muitos. A todos quantos? O que diz a Bíblia? A todos quantos o receberam. O que diz o texto? Deu-lhes. Estou arregalando os olhos. A todos quantos o receberam, deu-lhes. Vamos estranhar? A todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus mediante a morte de Jesus. Ele justificou a sua vida diante do Pai. Ele carregou as iniquidades da humanidade. Cristo provê um correto relacionamento diante de Deus para todos que aceitam pessoalmente a sua expiação. Na carta aos Romanos está escrito, Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, meu irmão? Justificado pela fé. Com o seu sacrifício na cruz. Que coisa linda. Jesus deu à luz, sabem o quê? Uma família espiritual, que conhecemos pelo nome de igreja. Coisa linda é a igreja de Jesus, é a família espiritual de Jesus. Conhecemos pelo nome de igreja. Tem seus defeitos, eu tenho tantos. Aqui ninguém é perfeito. A igreja é imperfeita. A igreja comete erros. A igreja peca, a igreja desobedece, a igreja erra. A igreja até comete injustiça. É verdade. Mas continua sendo a igreja eleita do Senhor. Continua sendo o povo de Deus. Eu estava lendo Spurgeon e ele disse, coisa maravilhosa, você lê o que a Bíblia diz, você é povo de Deus.
povo de Deus. Você é povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Meus amados, esta profecia continua se cumprindo na vida de todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em último lugar, verso 12, para a gente encerrar. O servo seria um intercessor. O servo seria um intercessor. Verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, a sua vida, a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, e continua intercedendo. Ali na cruz, o homem que morria ao seu lado disse: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor intercede por ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, durante todo o seu ministério, o Senhor Jesus foi um grande intercessor. Já leu a oração do capítulo 17 de João? A famosa oração sacerdotal de Jesus. A gente não vai ter tempo aqui. Em casa leia, meu irmão. Se debruce sobre a oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo 17 de João, e se deleite, chore, se emocione, glorifique a Deus, exalte a Deus, com o seu Senhor intercedendo por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo fez a seguinte observação, lá em Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Quem nos condenará? O mundo, o inferno, o diabo, os homens, o sistema? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também como perfeito sumo sacerdote, intercede por nós, intercede por mim. Quando eu cometo pecado, Ele intercede por mim. Quando eu erro e peço perdão, Ele intercede por mim. Nos diz assim a palavra. Calvino, comentando este verso, escreveu o seguinte. Observe o que Calvino escreveu. Cristo compareceu continuamente diante do Pai, como morto e ressurreto, que assume a posição de eterno intercessor, defendendo-nos com eficácia e a vívida oração para reconciliar-nos com o Pai e nos levá-lo, melhor dizendo, a ouvir-nos com prontidão. A intercessão de Jesus é tão especial que Ele leva o Deus Pai a nos ouvir com prontidão. Louvado seja Deus. Que belo intercessor, meu querido irmão. Que belíssimo advogado você tem. Um advogado perfeito. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, Jesus continua no exercício de intercessor infalível. Ele continua neste exercício de intercessor infalível. E eu concluo dizendo, da seguinte forma: é claro que numa só reflexão não podemos explorar todo o conteúdo de Isaías 53. Talvez 5 domingos, vendo cada palavra e aprendendo com cada palavra. Há muitos outros ensinamentos que estão no texto. E certamente deveremos continuar, meus amados, em casa, no escritório, no trabalho, em qualquer lugar. Nós devemos continuar escalando
esse Monte Everest da revelação de Deus. Continuar lendo, continuar estudando este Monte Everest da revelação de Deus. Agora, o mais importante: estudar é bom, é importante, é preciso, é necessário. Agora, o mais importante é conhecer pessoalmente o justo servo de Deus, Jesus Cristo. Conhecer o Salvador, conhecê-lo como amigo, conhecê-lo como Redentor, conhecê-lo como libertador, conhecê-lo como resgatador, conhecê-lo como perdoador, conhecê-lo como Senhor. Como disse o próprio Jesus em João 17, verso 3, e a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conhece a Jesus como Senhor de sua vida, como Salvador de sua alma? Nesta noite, abra seu coração e o receba para a sua eterna redenção, em nome de Jesus. Amém.